Geração do avivamento, eu quero deixar uma palavra do Deus dos céus para você neste dia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a seguir, diz: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo, de Pedro? Ou seja, Paulo faz um questionamento um tanto sério e importante para a igreja de Corinto pelo momento que aquela igreja estava vivendo. A igreja vivia um período de divisão. Se levanta um grupo e abraça a bandeira de Paulo. Se levanta outro grupo e ergue a bandeira de Pedro. E tinha aquele grupo também que levantava a bandeira de Cristo. E Paulo é informado. Imediatamente ele toma uma decisão e ele escreve àquela igreja dizendo: o que está acontecendo entre vocês? Vocês precisam andarem unidos. Unidos. Eu quero que esta igreja esteja na mesma visão, no mesmo parecer. Vai a minha palavra para você neste momento. O evangelho que é pregado não é um evangelho que gera divisão. Não é um evangelho que coloca um grupo à esquerda, outro à direita. Eu estou certo, eu estou errado. Este não é o evangelho de Cristo. Falando nesta divisão, tem uma guerra há mais de 3 séculos acerca do calvinismo e do arminianismo. Um grupo ergue a bandeira de Calvino e fala: eu sou calvinista. Outro ergue a bandeira de arminiano e diz: eu sou arminiano. Eu sou arminianista. Foi Calvino crucificado por você? Foi Armínio crucificado por você? Você foi batizado em nome de Armínio? Você foi batizado em nome de Calvino? Calvino está certo? Armínio está certo? Quem está certo? Quem foi Calvino? Deixa eu mostrar para você. Calvino foi um teólogo, escritor cristão francês. Ele nasceu no dia 10 de julho de 1509. Calvino morreu na Suíça no dia 27 de maio de 1564. Ou seja, ele nasceu na França em 1509, morreu na Suíça em 1564. Mas ele deixou a sua tese, que até hoje tem levantado discussão e mais discussão em torno daquilo que Calvino defendeu. Em 1536, ele criou a tese da predestinação, 1536, ou seja, que a salvação já foi determinada por Deus. Esta foi a tese que Calvino criou. E se a gente pegar a Bíblia, lá em Romanos 8:30 e outras passagens, fala que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Então Calvino abraçou essa tese e falou: olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Será que é isso que a Bíblia quer dizer? O que é predestinação? Predestinação não significa o destino final. Não. A predestinação mostra o caminho que você poderá chegar, mas não significa que já definiu o destino.
Vamos analisar. Deixa eu trazer um parecer para que você entenda. Um candidato a presidente da República, um candidato ao governo do estado, vamos falar de um candidato a deputado federal. Um candidato, são vários candidatos. E aí a gente tem o quê? Um pré-candidato a deputado federal. O fato de ser pré-candidato significa que ele é deputado federal? Se você candidatar hoje no teu município a prefeito, você será um pré-candidato a prefeito. Isso diz que você é prefeito? Não, não. Porque a pré só está te mostrando o caminho, mas existe conquistas que você precisa alcançar. O pré-candidato a deputado federal, para que ele se torne candidato, para que ele se torne deputado federal, ele precisa passar todas as etapas. E ele precisa vencer essas etapas. E aí sim, aquele que ganha, passou, o pré-candidato, ele passa pela convenção, aí ele teve a aprovação do seu partido, agora ele tem que ter a aprovação da sociedade. Aí ele vai para a urna e é voto e mais voto. Aí no resultado final fala, você ganhou as eleições. Então você é deputado federal. Aí aquele outro já fala, você perdeu as eleições, você não é deputado federal, você foi pré-candidato. Vocês estão me entendendo? Calvino distorceu isso aqui. Calvino distorceu isso aqui. E não significa que Deus nos predestinou, que salvo uma vez, salvo para sempre, não significa. Para que você seja salvo, você precisa permanecer até o fim. É isso que a Bíblia fala de permanência. Todos os versículos falam aquele que ia até o fim. Se a gente vê as cartas de Apocalipse lá, a visão de João, as 7 igrejas tem mostrando a igreja e cada igreja está falando, ao que vencer darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai. Ao que vencer, farei coluna no templo de meu Deus. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não significa que você começou e pode parar que agora você está salvo. Não, está errado. Se você não ir em santidade até o fim, se você não permanecer em santidade até o fim, você se arrebenta. É uma tese falida. O Senhor nos predestinou. Todos, a humanidade inteira, já foi predestinada à salvação. Predestinado é mostrar o caminho, as etapas que você tem que percorrer. A permanência, você precisa ir até o fim, você não pode desistir. Agora, digamos que eu estou salvo, envolvi com o pecado, aí o Senhor, não. Vamos falar de 10 virgens. As 10 virgens estavam predestinadas a encontrarem um noivo. As 10 estavam aguardando o noivo. Mas o que houve? 5 virgens. As 5 virgens, elas descuidaram. E quando o noivo chegou, elas não estavam prontas. Por quê? Porque elas não permaneceram. Estavam predestinadas. Ambas estavam, tanto as loucas como as nécias, estavam predestinadas. Tanto é que elas não vai recebendo o nome de virgens nécias no início. Falam de 10 virgens. Ou seja, aguardando. Mas a atitude delas no decorrer dessa espera pelo noivo, aí fez 5 receberem o título de virgens nécias, virgens loucas, virgens imprudentes, virgens despreparadas, virgens que talvez, como muitos cristãos hoje, estão segurados nisso aí. Eu estou predestinado, aí pode viver uma vida de pecado, uma vida de erro. Você se arrebenta todinho. Você é um predestinado, mas não significa que você já está salvo. A salvação que é de graça para mim, que não
foi de graça coisa nenhuma, que alguém pagou um preço. Você precisa segurar. Nós estamos vivendo o tempo da graça. A gente define tempo graça como favor imerecido. Eu defino o tempo graça como oportunidade. A oportunidade que Deus nos deu. E você precisa abraçar essa oportunidade, você precisa ir até o fim. Ok, então essa é a tese que Calvino, o teólogo francês, escritor cristão, defendeu e muitos têm defendido até o dia de hoje. E aqueles que defendem a tese arminiana, quem são? Se a gente observar Jacó Armínio ou Jacob Armínio, teólogo neerlandês, ele nasceu no dia 10 de outubro de 1560 e morreu no dia 9 de outubro de 1960. A tese dele foi a confissão da fé belga. A fé belga. Essa fé belga é o que rege toda a doutrina da Igreja Reformada. Ambos, tanto Calvino como Jacó Armínio, eles fizeram parte da reforma. Eles tiveram a sua participação na reforma. E houve um documento chamado Confissão de Fé Belga, que é o que definia o caminho da igreja. Então a igreja reformada, muitas igrejas seguram isso. Esse documento, o que organizou, digamos assim, a instituição, o que amparou, ou seja, uma espécie de estatuto, regimento interno, essa coisa. Só que lá tinha também as suas teses. Querendo ou não, essa guerra de Calvino, Armínio, é porque Calvino, ele começa a defender a predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre. E arminiano, dentro disso aí, mas ele discorda, né? Ele discorda. Ele acredita que para você ser salvo, você tem que ir até o fim. Ou seja, eu estava num grupo, num debate de teólogos, no final do ano, e eu manifestei o seguinte: quando alguém me perguntou, falou, apóstolo, o senhor é calvinista ou arminianista? E eu falei, nenhum. E um dos teólogos de São Paulo, ele falou, então o senhor é perfeito? O senhor tem que ter um pouco de um ou de outro? Eu falei, não. Eu não tenho nem de Calvino e nem de Armínio. Ambos foram teólogos que viveram, e tanto é que viveram pouco, morreram novo esses homens, menos de 50 anos, ambos, um morre com 49, o outro, então, muito jovem. Falou, então o que o senhor defende? Eu defendo o que a Bíblia defende. Vamos ver o que a Bíblia defende, Efésios capítulo 5. É nisso aqui que minha fé está fundamentada. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Cristo também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu defendo o que as Escrituras defendem. Eu não defendo o que Calvino defende. Eu não defendo o que Armínio defende. Eu defendo o que a Escritura defende. E se eles defendem o que a Escritura defende, então nós defendemos a mesma coisa. Mas eu não ergo a bandeira nem de Calvino, nem de Armínio. Eu ergo a bandeira de Jesus Cristo,
Eu fui batizado em nome de Jesus. Foi Jesus que perdoou os meus pecados. Foi Jesus que me deu vida e vida em abundância. Não foi Calvino. Calvino está aguardando, Armínio está aguardando também a ressurreição dos santos. Então eu defendo o que a palavra defende. Eu acredito no que a Bíblia diz. Então você tem que ser imitador. E nem um trecho da Bíblia, não existe passagem bíblica dizendo seja imitador de Calvino. Seja imitador. Paulo falou, seja meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Então, se eu for seguir alguém, eu vou seguir Paulo, que era um seguidor de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Espero ter ajudado você. Um grande abraço.